Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai você, estudante dos cursos EAD aqui do Instituto Federal de Rondônia? Eu sou Ivanilson Caldeirão e vou te apresentar mais uma aula da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Para iniciar esse momento, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, sou morena, tenho cabelo preto, estou com eles amarrados. Eu estou trajando um blusão branco, uma camisa preta, uma calça preta e uma sandália clara. Eu estou aqui nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, e aqui do meu lado esquerdo eu tenho uma parede branca com dizeres escrito assim no tom verde: EAD mudando realidades. E aqui ao fundo eu tenho uma parede branca com pontos no tom cinza interconectados. O meu sinal na comunidade surda é assim, ó. Para iniciar a aula de hoje, eu tenho que te dizer que nós vamos conhecer sobre o método científico e a ciência moderna. E para iniciar essa aula, nós vamos, claro, começar apresentando os objetivos dessa aula, né? Vamos lá conhecer? O objetivo da aula de hoje é identificar o processo de construção do conhecimento científico e sua evolução histórica. Para isso, nós vamos conhecer os conteúdos: o nascimento da ciência moderna e o método científico e suas etapas. Dando sequência no que nós já aprendemos na aula anterior, vamos começar com aquele pensamento: o que é o método científico e a ciência moderna? Na aula passada, nós aprendemos sobre o que? Você lembra? Responde aí, vamos lá, você lembra ou não lembra? Então hoje a gente vai dar continuidade ao que aprendemos na aula passada. Vamos entender o que é o método científico e a ciência moderna, ok? Para conceituar, eu tenho que te mostrar que o método científico é um processo de investigação que envolve, olha aqui, isso aqui você já conhece: observação, formulação de hipóteses, experimentação e análise de dados. É uma abordagem sistemática, nós já falamos isso na aula passada, e lógica, para investigar o mundo ao nosso redor. Esse processo é cíclico e flexível, permitindo revisão e refinamento das hipóteses conforme, olha aqui, ó, novos dados são coletados. Então, eu te apresento aqui como um exemplo prático para tu entender sobre o método científico. Se você quiser saber o tipo de planta que cresce, olha aqui, ó, em diferentes tipos de solo, você começaria como? Olha aqui essa palavra aqui, observando o quê? Diferentes tipos de solos e plantas, não é isso? Então você passa a fazer uma observação de diferentes elementos que compõem o que você está pesquisando, que você está buscando entender no teu mundo real, né? E aí, olha só, depois que você faz essa observação, você vai fazer os experimentos. Qual seria um experimento para esse exemplo aqui? Plantando as mesmas plantas em diferentes solos. Depois disso, você passa a analisar o quê? O crescimento para determinar qual solo é mais adequado para a planta. É um exemplo básico de uma aplicação do método científico. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma observação, fizemos uma experimentação e analisamos variáveis que nós estávamos ali trabalhando, não é isso? E aqui a gente passa a tratar sobre o nascimento da ciência moderna. Para entender o método científico, é importante compreender de onde saiu essa ciência moderna. Bom, ela surgiu durante o século 17 e 18, com pensadores como Galileu Galilei e Isaac Newton, os famosos pesquisadores Galileu Galilei e Isaac Newton. O que eles fizeram? Eles desafiaram explicações tradicionais e aí propuseram métodos baseados na
observação e experimentação. Olha só, relembra aqui comigo. Você não observou no nosso exemplo passado as plantas? E não fez a experimentação de plantar em solos diferentes e observar como é que as plantas estavam se desenvolvendo para saber qual solo para qual planta? Sim, nesse exemplo do cotidiano, faz depois um experimento ali, planta os tomatinhos e observa em diferentes solos. O que eles fizeram? Eles, de alguma forma, deixaram de lado a forma tradicional de fazer ciência e passaram a nos ensinar, né, esse simples processo, esse simples método de observar e experimentar. E aí a gente fala que surge a ciência moderna. Volta aqui comigo. Esses primeiros cientistas estabeleceram as bases do método científico que usamos hoje. E olha há quanto tempo isso aconteceu, hein, minha gente? Presta atenção. Vocês podem observar que, então, é um método que a gente tem que considerar importante, não é isso mesmo? Outro exemplo prático, imagine no seu cotidiano acadêmico, eu estou trazendo exemplos práticos para você tentar, para você alcançar esse entendimento de uma forma assim próxima. Depois a gente aplica em questões mais acadêmicas, né? Você percebe, olha aqui no exemplo, que alguns colegas da sala se saem melhor em provas com questões objetivas e outros em provas de questões dissertativas. Olha só, para investigar qual é o melhor método de avaliação, olha aqui, ó, para investigar, você poderia testar tipos de avaliação em diferentes grupos. E olha aqui, ó, observando os resultados, e aí você consegue determinar qual que é o formato mais eficaz. Então, o que você fez? Você fez teste, você observou, não é isso? Esse tipo de análise é baseado na observação e experimentação, reflete o nascimento da ciência moderna. Então, esses dois elementos são bem importantes do que nós estamos tratando agora. E agora eu vou te mostrar as etapas do método científico. Quais são as etapas que a gente segue para dizer que é um método científico, né? A gente já entendeu observação, experimentação, que Galileu Galilei e Isaac Newton introduziram, né, para a nossa ciência moderna, mas agora eu vou te mostrar as etapas do método científico. Bom, ele é composto de várias etapas. Aqui eu tenho a primeira observação, foi o que nós já identificamos nos exemplos anteriores, que é identificar um fenômeno ou um problema. Eu observei, pá, identifiquei. Hipótese: formular uma explicação para o fenômeno. Fazer como se fosse uma afirmação do que é, para a gente poder confirmar ou refutar. A experimentação: testar a hipótese por meio de experimentos controlados. Por exemplo, ali, eu posso dizer, naquele exemplo lá, de plantar as plantinhas, o tomate que eu pedi para você testar em casa. O tomate, ele nasce em terra vermelha, né? Então é a minha hipótese. Mas aí eu vou testar ali, eu vou ter que testar essa hipótese por meio de experimentos controlados. Então eu vou pegar o tomatinho e pegar um tipo de terra, outro tipo de terra e de forma controlada fazer a experimentação para eu saber depois documentar isso para fazer os testes da experimentação. Por fim, com essas análises, né, essas trocas de terrinhas que eu falei e da plantinha lá, do pé de tomate, a gente consegue ter dados para analisar. E aí tu vai analisar, avaliar os resultados para determinar se a hipótese lá que realmente o tomate é melhor na terra vermelha, se ela é verdadeira ou se ela vai ser refutada, se ela não é verdadeira. Eu posso dizer para você, confirmar ou refutar a hipótese com base nos dados é o que nós, né, temos por último após a avaliação dos dados. Porque eu posso estar confirmando, como eu te falei, ou não a hipótese que eu estava já levantando de que o tomate ele desenvolve melhor em terra vermelha.
por exemplo. Observa que essas etapas, elas ajudam a garantir, isso é muito importante, a garantir com que o conhecimento seja adquirido de forma objetiva e verificável, porque eu posso, de todas as formas, comprovar que eu realizei a observação, comprovar a apresentação da minha hipótese, comprovar a experimentação que eu realizei e análise dos dados. E aí, no final, eu consigo confirmar, que é a minha conclusão, que é a última etapa. Concluir, vou confirmar ou refutar a hipótese que a gente tinha com base nos dados, com base em algo concreto, objetivo e que pode ser verificável. Não é algo que eu tirei da cabeça. Um exemplo prático: se você sabe como melhorar o desempenho de suas tarefas acadêmicas, você pode começar com a observação de seus hábitos de estudos, formular uma hipótese. Por exemplo, estudar de manhã aumenta o meu desempenho, né? E aí você vai experimentar. Você vai testar estudar de manhã por uma semana, depois você analisa os dados. E daí tu vai verificar se realmente vai aumentar o teu desempenho ou não. E aí, o que tu está fazendo? Tu está testando a tua hipótese para poder concluir se realmente você tem essa facilidade de estudar pelo período da manhã. Ou não, se o período da manhã é um período que realmente não dá bom para estudar, né? Então, é um momento que você vai praticar a observação, você vai formular uma hipótese, você vai fazer os experimentos e análise dos dados e poder concluir, né, essa pesquisa, né, essa investigação que você está fazendo, certo? E agora seguimos para a conclusão dessa segunda aula. Então, nós podemos concluir que o método científico é uma ferramenta essencial, gente, para qualquer pesquisa. Nós falamos aqui de exemplos bem tranquilos do cotidiano, estudar ali para você verificar se é melhor você estudar de manhã ou de tarde. Olha que coisa simples. Mas ela é essencial para eu fazer essa pesquisa, porque eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que formular uma hipótese, eu tenho que testar, né? Então tem as etapas, as fases, que é muito importante para a gente poder compreender. Então, as suas etapas, entender as etapas do método científico e como se evoluiu, é fundamental para aplicar essas abordagens em um projeto de pesquisa, que é o nosso objetivo dessa disciplina, que lá na última aula, salvo engano, nós vamos formular um projeto de pesquisa. Então, é bom que você compreenda essas etapas, esses fundamentos essenciais para você colocar a mão na massa de forma assim, com propriedade, vamos dizer assim. Aqui eu apresento algumas referências que utilizamos para a produção do material. E é isso aí. Nós chegamos ao final da aula, né? Eu agradeço a sua parceria, a sua companhia aí no nosso curso. Eu espero que você tenha entendido, espero ter contribuído com a produção do teu conhecimento. Te espero na próxima aula e até lá! Educação à distância, mudando realidades.